Exatamente. Os novos parlamentares. Eu acho que tanto eu como Capês esquecemos de, talvez ainda não tenha dado tempo, de falar sobre um fator que também determina o resultado de uma eleição, que é a questão econômica, né, Maria Lídia? A questão econômica determina em muito, lamentavelmente ainda é assim, mas nós estamos no parlamento para cada vez mais aperfeiçoar a democracia e diminuir o espaço de fatores externos à política, a política com P maiúsculo, né, a polis grega, a cidade, e não a politicagem costumeira, Thelma, né? Nesse ponto, acho que a justiça eleitoral, ela avançou muito, porque ainda existe, como você disse, a influência do fator econômico, não há como negar. Mas hoje, com essa legislação mais rígida, sim, melhorou. E uma atuação da justiça eleitoral muito firme. Então você proíbe showmícios, você proíbe eventos em que se fornece comida, bebida, alimentação. A fiscalização da boca de urna dá realmente mais forte. Hoje que a gente está agora, digamos, do outro lado, eu era pedra, passei a ser vidraça, a gente ouve a reclamação no meio político. Oh, não dá mais para trabalhar, para fazer campanha, vou fazer campanha com esparadrapo na boca, porque não tem mais... Isso, eu tenho um ponto positivo, ou seja, a menor influência do fator econômico, que ainda existe, o ideal é que venha existir cada vez menos. Cada vez menos. Mas aí o fato da proibição do showmício ou de qualquer outra atividade que mescle, vamos dizer, muitos setores que não seja política pura, isso necessariamente não deixou de existir, porque você sabe que tem as festas camufladas, existe de tudo um pouco. Mas eu tenho assim, eu sou... cruelmente, inexoravelmente esperançosa de que o processo da democracia, ele é longo, ela vai, ela volta, a gente estabelece lento, mas só ela, né? Mas só ela, né? Vamos voltar para a Assembleia Legislativa, a questão da qualidade do trabalho parlamentar. A Assembleia aprovou 204 projetos do Executivo em 3 anos, contra 51 projetos apresentados pelos próprios deputados. Então, quando eu vi esses números, a pergunta que vem é isso: o que é isso? A Assembleia está a serviço do Executivo? Não deve. Né? Por que apenas 51 projetos? São os parlamentares que não têm competência e não apresentam os projetos? Não. Ou existe até uma questão constitucional que cortou muito das possibilidades do trabalho parlamentar, excluiu competências? Olha, Maria, eu até vou convidar a Thelma para ser minha aliada nessa questão, porque... eu me bati muito contra isso. Eu fui à tribuna diversas vezes. A Assembleia Legislativa vota poucos projetos de deputado. Na Comissão de Constituição e Justiça, eu estou numa posição estratégica. Passam inúmeros projetos de qualidade. É claro que a competência do Legislativo Estadual é mais restrita, mas tem muita coisa na área do consumidor, proteção da saúde, segurança, educação, que pode ser feita. Nós realizamos na Comissão de Justiça um código estadual de procedimentos. Fizemos uma parceria com a OAB, com o Judiciário, as procuradorias. Fizemos um código para agilizar a tramitação da Justiça, porque o Congresso Nacional legisla sobre processo. E por que poucos projetos? Não há... Passam pela Comissão de Constituição e Justiça e não anda. Por quê? Porque chega na hora de entrar na ordem do dia para votação, infelizmente não é colocado em votação. Prevalece o quê? O interesse do Executivo? De líderes. Porque o Executivo... É o Executivo? Com certeza. Olha, é o Executivo, mas eu digo o seguinte, é a própria casa. A própria casa tem que... Se insurgir? Se insurgir, não contra o Executivo, mas a base vai se insurgir. Não, mas tem que surgir contra ela mesma. Não é o Executivo que proíbe que se coloque projeto de deputado. Não, mas ele quer prioridade para os dele. Mas eu acho até que você pode aprovar os projetos do Executivo. Agora, quanto tempo a casa não fica também ociosa no ponto de vista de votação de projetos, que poderia estar votando projetos de deputados, não votando como acordo. Não, coloca o projeto para votar, porque não se vota o projeto e eu não sei por que não se vota. Mas fica fazendo o quê? Não tem quórum na hora lá no trabalho das comissões, funciona o trabalho das comissões. Sim, mas e a hora do plenário? Para não ser só na Assembleia, vale para a Câmara Federal. São pouquíssimos os projetos. Em federal, meu partido
tem mais força. Estadual, o seu partido tem mais força. Mas a prática ainda continua sendo a mesma, porque a valorização do deputado federal, do senador ou do deputado estadual continua sendo pela base de sustentação que se dá ao executivo. E aí é preciso ser extremamente enérgico para você fazer valer aquele projeto que você traz. Vou dar um exemplo rápido. Enérgico em que sentido? Como? É para votar, brigar aí na Comissão de Justiça e nas comissões específicas do assunto que você tem. Vou falar uma coisa para você. Eu acho que um projeto interessantíssimo que eu consegui pautar na Câmara Federal foi sobre um programa de câncer de próstata. Eu estava absolutamente convencida, estou ainda, que os homens têm dificuldade com a situação, têm dificuldade com o exame de toque em particular. Bom, lá fui eu. Para conseguir pautar este projeto, eu demorei 3 anos. Mas ali tem que ser o afinco, porque, na verdade, a pauta ela fica absorvida muito mais pelos interesses do Executivo, entendeu? E aí não tem saída. O chefe do Legislativo, ele acaba fazendo com que isso aconteça. E as MPs, no caso federal, muitas vezes elas são necessárias por causa do tempo, mas muitas vezes elas também atravancam o trabalho parlamentar particular. Mas um projeto importante como esse, o que tem a ver com o Executivo? O Executivo, se é a favor ou contra? É um projeto que vai muito além de impacto e de interesse da saúde pública, da sociedade. Nós temos projetos na área de defesa do consumidor que não dizem respeito, acho que a base aliada é para dar sustentação ao desenvolvimento do plano de gestão da administração. Agora, existem questões da casa que não adianta ficar jogando a culpa no Executivo, não. Nós, deputados, é que temos que olhar para nós mesmos e falar, vamos valorizar essa casa ou não vamos? Nós temos uma comissão de prerrogativas lá. Agora, falando nisso, na valorização, a qualidade do trabalho parlamentar. Esse movimento, desculpa, tem uma voto consciente, fez uma avaliação do trabalho parlamentar. Eu quero ouvi-los até sobre os critérios que são usados. Eu entrei com uma ação contra isso. Mas eu quero saber o que é critério para avaliação do trabalho parlamentar. É a presença lá? Porque nesse levantamento apareceu assim que muito do trabalho parlamentar é uma bobagem no sentido de nome de logradouro, homenagens, honrarias, sabe? Ou seja, algo que não é importante como aquilo que foi dado como exemplo aqui de projeto de interesse da população. Então a minha indagação é isso, o que qualifica o trabalho parlamentar, o projeto apresentado? O que é critério para avaliar isso? Primeiro critério que foi colocado pela ONG, critério deputado fiscalizador. Então, o deputado que mais se fez presente à Comissão de Finanças e Orçamento é o mais fiscalizador. Espera um pouquinho. Eu sou presidente da Comissão de Justiça. Eu frequento a Comissão de Justiça, a minha comissão. E por acaso não é deputado fiscalizador aquele que fiscaliza a constitucionalidade dos projetos de lei apresentados? Claro. Isso não foi levado em consideração. Eu apresentei mais de 270 proposições, mas 81 projetos de lei considerados de conteúdo relevante. Agora, a Assembleia Legislativa dignou-se a votar um deles apenas. E os outros 80 eu não votei. Então, por culpa atribuída não a mim, fui considerado um deputado de baixa produção legislativa. Porque os meus projetos não foram votados, ou seja, você apresenta o projeto, aprova os projetos em todas as comissões, coloca ele na ordem do dia. E não há acordo, não há consenso para votação, o projeto não é votado. E quem é prejudicado é o parlamentar? Agora eu digo, e o trabalho que você faz visitando, até uma sabe disso, comunidades carentes ou não carentes, não importa, comunidades que necessitam de demandas e você vai, postula por elas, vai até o executivo, faz o encaminhamento de propostas. Mas quando a gente fala do trabalho parlamentar, não é essa ação diária que envolve tudo isso, mas vamos já no resultado final da qualidade dos projetos aprovados, que são colocados em votação, a relevância desses projetos. Isso não é um critério importante? A avaliação da relevância dos projetos? Duas questões que você colocou interessantíssimas. Fiquei muito... Lá em Santos nós temos algumas senhoras que ficam todo o tempo na Câmara,
para avaliar a performance e, enfim, o desempenho dos vereadores. E eu acho, viu, Capês, que a gente devia começar a ter um movimento entre os deputados, já que fomos eleitos e você reeleito, do deputado consciente, para poder conversar com o pessoal do voto consciente, para aferir melhor esses conceitos, qual é o paradigma, quais são as aferições que têm que ser feitas. Então, por exemplo, se eu tenho 100 projetos em 2 meses, todos assim, tampa bueiro, fecha não sei o quê, que é o papel de vereador, a minha produção, no sentido da política, com P maiúsculo, ela é mínima. Claro. Eu viro uma síndica, não uma fiscalizadora e nem uma criadora de leis para fazer avançar o processo legislativo e o processo da democracia. E eu vejo que, muitas vezes, esses movimentos, que são muito bem-vindos, eles não têm também o conhecimento da ação política. Bom, mas e aí os parlamentares não podem fazer a aproximação exatamente para uma reavaliação de critérios usados? Eu já lancei no um movimento. sentido. Então, eu encaminhei por escrito. Não, encaminhei por escrito para eles, ótimo. encaminhei por escrito e vou solicitar porque é muito por importante que haja esse movimentos de entidades representativas na sociedade. Mas elas têm que de ter... olho no trabalho Quer ver uma coisinha? Vamos supor que o executivo tenha um determinado interesse naquele projeto que você colocou. Independentemente de ser aliado dele ou não aliado. Ele pode mandar pautar, mas ele pode não mandar pautar, breca. E mas aí, o executivo tem que mandar pautar na Assembleia? Com certeza, ele manda? Com certeza, manda, claro que manda. Ele manda, quer dizer, politicamente ele manda. Mas e o respeito entre as instituições? Como é que fica a independência da instituição? Isso é desejável e nós estamos à procura de. Agora veja, aí sai uma avaliação e no meu projeto, fiz lá um projeto que o governador em questão não gosta. Não, tira esse aí. Aí eu sou avaliada por um movimento como o do voto consciente pela produção do número de projetos aprovados. E eu não tenho nenhum handicap. Eu realizei na Assembleia congresso internacional no plenário principal sobre repressão à lavagem de crimes de lavagem de dinheiro. Olha aí. Realizei um congresso internacional. Isso não é levado em conta. Nada, tráfico de seres humanos. A relevância não é. Me fiz presente diariamente no parlamento, trabalhei, eu sou professor de cursos preparatórios, dou aula, palestra, parei toda essa atividade paralela. Esses critérios não contemplam essas atividades. São critérios interessante observar, no saber mínimo isso. estranhos.